Olá você, seja muito bem-vindo a mais um comentário da lição. Terça-feira, meu povo, tem como tema Veja com Novos Olhos. Mas antes disso, meu nome é Ismael e eu sou seu anfitrião da lição dos jovens. Então, pegue sua lição, pegue sua Bíblia e me acompanhe neste comentário porque essa lição tá muito top. E não se esqueça que quinta-feira nós temos o nosso Papo de Chamar lá no Instagram da Geração. Você pode clicar no card que está aparecendo aqui em cima ou dar uma olhada aqui na descrição do vídeo que vai ter um link para você ser redirecionado lá para o nosso Instagram, onde você vai ter mais informações da programação e do nosso convidado. E já aproveita e segue a gente para lá para dar aquela força para nós. Maravilha? Como eu disse, terça-feira tem como tema Veja com Novos Olhos. Hoje é uma coisa interessante que nós vamos conversar. E eu gosto muito dessa frase que a lição está começando aqui, que é uma coisa para se pensar, que é uma coisa muito falada nos dias de hoje, que é o que dois adultos em consentimento mútuo fazem na privacidade do seu quarto não é dar conta de ninguém, a pena deles. Você concorda com isso? Você discorda disso? Coloca nos comentários que eu quero saber de você. Mas isso aqui é um pensamento muito ocidental. Só que, da mesma forma que é liberado, é restritivo. Porque tem algumas exceções, e normalmente são muitas exceções. Por exemplo, será que a pessoa que fala isso, ela apoiaria, por exemplo, um incesto? Uma relação sexual entre um irmão e uma irmã, será que está permitido? Então pode? Então está incluído ali? Se aceitou sim, não? Talvez você vai falar assim, não, mas é óbvio que não. Mas existem alguns países como Rússia, Espanha, Portugal, Itália, França, Luxemburgo, Bélgica e alguns estados nos Estados Unidos que é permitido a relação sexual entre irmão e irmã. O incesto ele é permitido. Ou seja, essa frase ela enquadra num ponto desde que a moral da sociedade aceite. Ou seja, quando nós olhamos uma perspectiva legal, a sexualidade é uma questão privada, mas ao mesmo tempo não. Se tiver uma lei que proíba isso, por exemplo no Brasil é proibido a relação sexual entre irmão e irmã, é proibido por lei, então aí aquele argumento deles vai por terra, vai por chão. Ou seja, a sociedade ela começa a determinar, ela começa a ditar as coisas baseadas nos valores dela. Ou seja, aquilo é permitido desde que a sociedade, no valor dela, permita. Se a sociedade falar que aquilo é errado, então aquilo é proibido. Ou seja, quando nós analisamos a Bíblia, muitas vezes, eu sempre falo isso, que é importante nós analisarmos o contexto no qual aquele verso e aquele autor está inserido. Então, diversas vezes, para nós hoje, talvez uma coisa que é falada na Bíblia pode soar estranho, mas quando nós analisamos o contexto histórico, aquele meio, o valor daquela sociedade, talvez não fique tão estranho. Por quê? É importante lembrar que a Bíblia, ela é a palavra de Deus, mas ela é escrita na gíria humana. Ou seja, então, querendo ou não, alguns pontos tem ali muito do próprio autor, que ele vai citando a forma de falar. Deus dá a mensagem, mas a forma que é citada vai da forma do autor, então vai do conhecimento dele. Por quê? Porque precisava conversar com a sociedade na qual ele estava inserido. Então, muitas vezes, esse valor ele vai sendo alterado. Como nós já conversamos na lição, a escravidão era permitida durante uma época, mas hoje não é. Hoje a gente sabe que isso é errado. Mas a sociedade, o valor da sociedade ela vai mudando, mas o valor da Bíblia, esse valor, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, esse valor não muda. A bússola divina ela é corretíssima, ela não tem nenhum desvio. Enquanto a minha Bíblia pode achar isso, enquanto eu posso achar isso certo ou achar isso errado, a Bíblia, meu irmão, ela aqui, sempre aponta para o mesmo local. Mude a sociedade ou não, é sempre o mesmo ponto que ela aponta. E aí você começa a talvez pensar nos dias de hoje. Como que eu posso defender a moralidade sexual? Como eu posso defender o que a Bíblia prega em um mundo onde tudo é um pouco mais complicado de se conversar? Como que eu posso fazer isso? Como que eu posso identificar e apontar que aquilo é certo ou é errado, sendo que eu estou inserido nesse mesmo momento? Como que eu posso usar a Bíblia para isso? A própria Bíblia nos ajuda, nos auxilia a mostrar. Então, pegue sua Bíblia e vá lá em Mateus capítulo 7
Eu quero ler para vocês aqui 2 versinhos, o verso 13 e o verso 4. Aqui ele diz o seguinte: por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está no seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar esse cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Olha o que fala aqui, olha que coisa sensacional. Ou seja, quando nós estamos vivendo num padrão, só que esse padrão ele é diferente da Bíblia, como que eu posso julgar o outro? Como que eu posso apontar que o outro está errado, sendo que eu vivo em um ambiente, eu vivo em uma situação na qual eu também estou errado? Ou seja, nós precisamos nos aproximar, se adaptar, ficarmos próximos do padrão divino. A nossa bússola tem que começar a ir para a direção divina, começar a seguir a bússola de Deus, começar a seguir a bússola da Bíblia e não seguir a minha bússola. A minha bússola precisa se adaptar à Bíblia e não o contrário. E aí quando nós começamos a perceber isso e começar a pensar, será que minha vida hoje, minha sexualidade, meio que eu estou falando sobre sexo, o que eu faço e o que eu deixo de fazer, será que está nos padrões divinos? Porque é difícil, realmente, nós como pecadores seguirmos um padrão divino, é muito complicado. Então você começa a ter certeza, eu estou muito longe. Eu falo por mim, eu estou muito, mas muito longe do padrão divino em muitos aspectos, na sexualidade não é diferente. Estou longe demais. Talvez você está me assistindo também tenha essa consciência que você também está longe. Só que quando nós começamos a modificar, começamos a analisar, começamos a ver Cristo, nós começamos a tirar o quê? Esse pedaço enorme de madeira que está dentro do nosso olho. A gente começa a tirar ele e começa a ter uma visão diferente das coisas. Nós começamos a ver, talvez eu sempre falei isso, mas isso é errado, porque Deus fala que é assim, ponto final. Então você começa a tirar isso e você não começa a achar que ganha o direito de julgar, mas você começa a perceber o que é certo e o que é errado. Você começa a sair da moralidade da sociedade e passa a seguir a moralidade bíblica, a moralidade que não modifica. Ok? Então, o que fica claro para nós? Que Cristo é a chave de tudo. Sem Cristo, nossa bússola está assim, apontando para todo lugar. Com Cristo, nossa bússola começa a apontar para Ele. E Cristo pode modificar a nossa visão, nossa forma de ver as coisas? Com toda certeza. Cristo pode nos ajudar, nos auxiliar, você, eu, a ficarmos mais próximos, a mais nos padrões bíblicos? Com toda certeza. Cristo pode nos ajudar a sermos cristãos, sermos amáveis, sermos gentis e da mesma forma discriminar o pecado? Com toda certeza. Porque Cristo, em nenhum momento da sua história, quando ele falava com um pecador, ele apontava o pecado. Ele sempre conversava com o pecador e não apontava o pecado. E é a mesma coisa que nós devemos fazer. Nós devemos instruir, auxiliar, mas nunca apontar o dedo para o erro do amigo, para o erro do irmão, para o erro de qualquer pessoa. Porque nós temos uma trave nos nossos olhos. Nós não podemos julgar o outro. Nós somos tão pecadores ou mais pecadores do que o outro. Só que nós precisamos defender os princípios bíblicos. Então esse é a balança, esse é o equilíbrio. Saber que nós estamos errados, que nós temos uma vida que está muito longe dos padrões divinos, mas nós devemos também orientar as outras pessoas que a bússola delas também está errada, que elas precisam ter a bússola guiada por Deus. Mas neste momento, eu gostaria que você fechasse os seus olhos e orasse comigo. Querido amado Deus, obrigado, Pai, por mais um dia. Pai, que o Senhor possa nos ajudar nessa difícil tarefa de sermos cristãos, apesar de nós estarmos ali errados, a seguir a Tua palavra, a Tua instrução, a sairmos da nossa bússola e seguirmos a Sua bússola, Pai. Para que nós possamos sair da moralidade social e passarmos para a moralidade divina. Para que nós possamos mostrar e orientar e guiar as outras pessoas nos seus caminhos. Bem como Cristo, quando veio à Terra, instruiu as pessoas ao seu redor, nós devemos fazer exatamente a mesma coisa. E tudo isso, Pai, eu te peço e te agradeço em nome do seu Filho Jesus. Amém. Galerinha,
não se esqueça de se inscrever no canal para dar aquela força, porque quando você se inscreve, você mostra pro YouTube que esse canal aqui é bom e você de brinde se inscreve no canal top demais. E também não esqueça de ativar o sininho, porque quando os vídeos saem aqui no Geração, você vai receber a notificação sempre, ou seja, você não vai esquecer de estudar a lição. Também deixa seu like nesse vídeo para mostrar que esse conteúdo aqui é top demais. E clica aqui, ó, nessa playlist da nossa Semana Jovem e nessa playlist com mais conteúdo da lição dos jovens para a sua vida espiritual. Então é isso, galera. Um forte abraço a todos e até mais!